Boa tarde. Boa tarde. 81 anos de Canoas. O 50º município com o maior produto interno no Brasil está de aniversário nesse sábado. A cidade tem o terceiro maior PIB gaúcho. Canoas é o vizinho mais populoso da capital gaúcha, com mais de 323 mil habitantes, e o terceiro maior colégio eleitoral gaúcho, com mais de 246 mil eleitores. Escolas da rede municipal de ensino em Canoas vão contar com aplicativo para facilitar a comunicação entre pais, alunos e professores. Veja também. Governo do Estado deve anunciar a partir das 6 da tarde a nova atualização das bandeiras de risco no Rio Grande do Sul. Expectativa é para a região metropolitana se vai ou não alterar o nível no modelo estadual de distanciamento controlado. Julho é o mês da conscientização da escoliose. É doença da coluna que atinge de 2 a 4% da população mundial. Saiba mais sobre a gerontologia, a ciência que estuda os assuntos relacionados ao envelhecimento. Como estão os números atualizados da pandemia aqui no estado, no Brasil e também no mundo. E ainda as principais notícias do dia e a previsão do tempo. Fique com a gente, o Conexão RS já está no ar. 2 operações foram realizadas hoje pela Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas na região metropolitana. Em uma das ações da polícia, um criminoso ofereceu dinheiro para os agentes para ser liberado. Ele foi preso em flagrante. Após denúncias e mais de 15 dias de monitoramento em um ponto de tráfico do município, os policiais civis prenderam um homem de 23 anos em flagrante por tráfico de entorpecentes e corrupção ativa em Sapucaia do Sul. Com o criminoso foram apreendidas em torno de 140 buchas de cocaína e mais de 20 mil reais em espécie. Ao ser preso, o traficante ofereceu o dinheiro apreendido aos policiais com a condição de ser liberado. Após o flagrante, os policiais encaminharam o criminoso ao sistema prisional. Já em Canoas, mais uma teleentrega de drogas foi desarticulada pela Polícia Civil. Agentes da 3ª Delegacia de Canoas prenderam em flagrante uma mulher suspeita por tráfico no município. Foi apreendida uma balança de precisão e quase 1 quilo de maconha. Após a prisão, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional. Últimas informações com Raí Quadros, direto da redação. Boa tarde, Raí. Oi, Bogado, boa tarde. A Polícia Rodoviária Federal prendeu 3 criminosos que assaltaram uma agência do Banrisul em São Cepé, na região central do estado. Eles estavam em um carro prata na BR-290 em Eldorado do Sul. Dentro do veículo, a polícia encontrou roupas, mochilas e dinheiro manchado com a tinta que os caixas eletrônicos disparam quando são arrombados. A gente tem imagens para mostrar do estado que ficou o caixa eletrônico do banco. O crime aconteceu na madrugada de hoje. A polícia foi acionada pelos moradores da região que se assustaram com o barulho. Um dos caixas eletrônicos foi destruído pelos criminosos. A gente está vendo imagens agora dessa agência bancária lá do Banrisul e a perícia que também esteve no local. Vamos para os mapas dos leitos aqui no Rio Grande do Sul, este painel que acompanha a ocupação dos leitos aqui no nosso estado. A gente tem agora o mapa com a atualização, faltando ainda 4 hospitais. Dos 295 hospitais que este painel apresenta, faltam 4 hospitais mandarem as suas informações, os seus dados. No momento, a gente tem aqui no Rio Grande do Sul 2.099 leitos, não digo disponíveis, a gente tem esta capacidade. A ocupação desses 2.099 está em 70%, o que representa, aí sim, leitos ocupados, 1.469. Nós temos 312 pacientes confirmados com Covid-19 que estão ocupando estes leitos de UTI, 140 estão com suspeita de Covid-19 ou outra síndrome respiratória aguda grave e 1.017 estão ocupando leitos de UTI, mas não tem relação com a Covid-19 ou outro tipo de síndrome respiratória aguda grave. O volume de perícias em drogas aumentou 35% em 2 anos aqui no estado.
a ciência tem sido aliada para comprovar o crime de tráfico de entorpecentes no Rio Grande do Sul. O repórter Ayrton Lemos tem mais informações. As amostras analisadas pelo Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul servem como prova nas condenações por tráfico de drogas. Dados do Departamento de Perícias Laboratoriais do IGP revelam que a quantidade de perícias de identificação de drogas realizadas pelo Instituto cresceu 35% entre 2017 e 2019. As análises que nós realizamos nas drogas apreendidas aqui no Rio Grande do Sul, através do Instituto Geral de Perícias, são as análises que promovem toda aquela base necessária para o Poder Judiciário da materialidade para os crimes, para os crimes de tráfico, para todos os crimes que envolvem a presença de substâncias psicotrópicas. Ainda de acordo com o levantamento, o volume de amostras de cocaína cresceu 73%. Sem as análises dos peritos, a polícia não consegue comprovar o crime de tráfico de drogas. Por mais que uma substância, um material tenha uma característica de droga, um cigarro, um pó, eventualmente uma buchinha, um comprimido, um selo, é necessário que a perícia realize um exame específico que determine de forma inequívoca que aquele material contém uma substância proibida. Outro dado que chama a atenção é o aumento nas análises das chamadas novas substâncias psicoativas. Apesar de representarem um volume pequeno no universo de análises, o crescimento foi de 50% em 5 anos. Essas drogas são fabricadas para imitar os efeitos da droga original e, ao mesmo tempo, evitar a classificação como ilegais ou a detecção em testes feitos pelos laboratórios de perícia. Atenção, moradores de Uruguaiana. A partir de 5 de julho, entra em atividade o Castramóvel, uma atividade chamada Drive-Thru da Bicharada. Na antiga estação ferroviária, vai atender, então, pets agendados para castração gratuita. Cerca de 60 procedimentos devem ser feitos por mês. Os interessados em se cadastrar para a castração dos pets podem procurar as equipes de estratégia de saúde da família dos seus bairros. Esta informação, como você está vendo na tela, está disponível no nosso Twitter. Siga a gente no Twitter, @UbraTV. Confira agora mais notícias que são destaque aqui no estado no Giro de Informações aqui do Conexão RS. A presidente da Grampal, entidade que representa os prefeitos da região metropolitana de Porto Alegre e prefeita de Nova Santa Rita, Margarete Ferretti, participou de uma reunião virtual com o governador do estado, Eduardo Leite, e o vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, e gestores municipais de Esteio, Canoas, Guaíba e Santo Antônio da Patrulha. Dentre os anúncios feitos pelo governo está a estruturação do Sistema Metropolitano de Saúde, o que inclui a aquisição de mais equipamentos e mais UTIs. As demandas dos prefeitos incluíram a cedência de mais aparelhos respiradores e kits de intubação, que inclui sedativos, entre outros equipamentos. E nesta sexta-feira foram confirmados mais 12 casos do Covid-19 no município de Bom Princípio. No total, são 64 casos positivos, dos quais 57 já estão recuperados. Não há pessoas internadas em hospitais com Covid. Uma pessoa, falecida no dia 19, apontou para coronavírus. A senhora de 77 anos tinha doença oncológica. 6 pessoas seguem em isolamento domiciliar e estão sendo monitoradas. E começaram as obras para o asfaltamento da rua de Jalmurraque, em Parobé. Há mais de 30 anos, moradores da região pediam a melhoria dessa estrada, que liga a cidade de Parobé ao distrito de Santa Cristina do Pinhal. O prefeito Diego Picucha informou que o custo total da obra deve ficar em R$ 7.500.000. Participe do Conexão RS. Você pode mandar o seu comentário ou dúvida para o 99588-2374. Coloque aí na agenda do seu celular, 99588-2374. Você manda a sua participação pelo WhatsApp ou então pelo Facebook, facebook.com/UbraTV. Estamos ao vivo no Facebook. E a seguir, escolas da rede municipal de ensino aqui de Canoas vão contar com aplicativo para facilitar a comunicação entre pais,
alunos e professores. E ainda nessa edição, julho é o mês da conscientização da escoliose, doença de coluna que atinge de 2 a 4% da população mundial. Nós voltamos em 3 minutos. Estamos de olho. Saúde. Apoio Itati, a água mineral da família gaúcha. Canoas, 81 anos. A cidade que não para. Canoas é o 50º município com o maior produto interno no Brasil. Canoas tem o 3º maior PIB gaúcho, mas este é o momento atual. Para se tornar uma referência nacional, foi fundamental contar com pioneiros que tiveram amor pela cidade. A instalação do 3º Regimento de Aviação Militar, antigo 5º Comando Aéreo Regional, atualmente chamado de Ala 3, foi decisiva para a emancipação do município. Em 27 de junho de 1939, Canoas é criada pelo decreto estadual e já contava com 40 mil habitantes. O crescimento econômico de Canoas começou principalmente a partir de 1945, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Canoas é o vizinho mais populoso da capital gaúcha, com mais de 323 mil habitantes. Aqui está o 3º maior colégio eleitoral gaúcho, com mais de 246 mil eleitores. Outro orgulho da cidade é a refinaria Alberto Pasqualini, a Refap. A educação também é destaque. O município tem uma das maiores redes de ensino do estado. São escolas públicas e particulares, além de 3 universidades. O comércio e os shoppings de Canoas são referências de compras que recebem, além dos moradores, visitantes de outras cidades. Canoas, 81 anos. Mais que uma cidade, a nossa cidade. Canoas não para. Canoas mostra todos os dias que é uma cidade que orgulha quem vive aqui e quem trabalha aqui. Parabéns, Canoas, pelos 81 anos. Apoio Corsan, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Prefeitura Municipal de Canoas, criar, construir e viver. Rapac, o X mais tradicional de Canoas. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Estamos de volta ao vivo com o Conexão RS. Agora são 17 minutos para 6 da tarde. Vamos falar sobre o aniversário da cidade de Canoas, que vai ser neste sábado. E nada mais tradicional na terra do X que uma das delícias, a gente falar sobre uma das delícias, que é o Rapac. Com a gente o proprietário da rede Rapac, Antônio Dair Rapac, que nos fala sobre a sua relação com a cidade. Boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos falando diretamente da capital mundial do X. Seja muito bem-vindo, seu Antônio. Isso é uma honra. Capital mundial é bom. Vamos começar a contar um pouquinho dessa história, a trajetória primeiro e a sua ligação com a cidade de Canoas. Eu cheguei em Canoas em julho de 74. E até hoje o que eu faço é X. Excelente. É o que eu faço. E trabalhei 5 anos como funcionário, depois adquiri meu primeiro X e estamos até hoje trabalhando. E eu já estou com 60 agora. Quero trabalhar mais uns 60. Coisa boa. Eu sabe, senhor Antônio, que quando eu vim do Rio de Janeiro, eu morava em Porto Alegre. Mas eu já vim a Canoas para comer o X do Rapac, que era famoso aqui, né? Virou um marco para a cidade, né, senhor Antônio?
Eu acho que é a referência, todo mundo sabe aonde é e marca ali, ó, vamos nos encontrar ali, porque, olha, é delicioso, eu sou suspeito, gosto muito, sempre como, agora já moro há 16 anos em Canoas, mas como muito X do senhor ali. Virou uma referência, né? Sim, na realidade, a gente trabalha todo esse tempo, um horário bem estendido, madrugadas, então, eu acho que é por isso que a gente é essa referência, né? E procuramos sempre fazer um produto de qualidade, né? E eu acho que isso que faz as pessoas voltar, né? Porque comer, se não gostar, não volta. Não volta. Comer tem que ser bom. É bom lembrar para você que está nos assistindo em qualquer canto deste mundo, a gente está vendo imagens aí, eles vão colocar imagens do X sendo produzido. Para você que, por exemplo, não sabe o que é o X, tem muita gente estabelecendo a relação com o cheeseburger, mas aqui se escreve X, né? Não é cheese como se escreve em inglês, é o X. E a pergunta fica, a gente está vendo aí o trabalho sendo feito com toda a segurança hoje em meio à pandemia, é bom a gente falar sobre essas regras que a gente tem que seguir hoje em dia, mas qual seria o segredo? O senhor disse que faz tudo com muito carinho. É bom lembrar que Canoas tem uma lei municipal que determinou que o X representa a cidade. E a história do rapá que ajudou muito a construção desse símbolo. Tem algum segredo que o senhor pode contar para a gente? Na verdade, eu acho que o principal segredo é sempre a vontade de servir as pessoas, né? Um trabalho que seja de qualidade, é isso que eu acho que é o que faz o diferencial, fazer sempre o melhor, né? Buscando produtos diferentes, mas sempre prestando atenção na qualidade. Na qualidade, né? A qualidade. Você está vendo imagens aqui, só para registrar, imagens que foi a nossa repórter, a Natália, que contou como funciona, como é que é a cidade do X. Por isso que você está vendo, são imagens antigas e as pessoas estão sem máscaras, tá? Então, isso são imagens de arquivos nossos. Mas olha ali, ó, esse X aí é sensacional. O X-Bacon lá, eu vou dizer o que eu gosto de comer ali, que é o X-Bacon, seu Antônio. Põe de novo na tela que aquele X que é da melhor qualidade. E a qualidade, né? O senhor falou que esse é o ponto forte, que é aquilo que o senhor falou. Se a gente não gostar, a gente não volta, né? Exatamente. Olha ali, ó. Olha aí, olha aí. Meu Deus do céu. Tá bom, tá. O senhor veio com algum X aqui para dar pra gente, não? Olha aí, ó. Vou convidar todos para ir depois. Depois do programa, porque assim com esse... Olha ali, ou mandar buscar, porque agora não pode... não pode mais estar presente, né? Mas olha ali, eu ia perguntar isso, como é que está funcionando? Ali, como é que está funcionando o Rapacho hoje? Hoje a gente está só para buscar, né? E a tela entrega, né? Só Mas que é característico do X, a tela entrega para o X sempre foi... mas não é o nosso forte. O nosso forte é presencial mesmo. Sim. É o ponto mesmo. É a experiência, né? Sim. De comer um X. Ô, Luiz Gustavo, olha ali, meu amigo. Como é que ela não engorda comendo? Né? Olha ali. Esse é o X coração. Tem mais. Olha aí. Esse é o meu predileto. Esse eu só Há quem diga que bacon é vida. Há quem diga. Eu concordo. Eu concordo também. Bacon é vida. Né? Vida e sabor, né? Exatamente. Sem dúvida, seu Antônio, sem dúvida. O pessoal tá vendo aqui, eu não fiquei tão grandinho assim, só comendo alface. Verdade. Vamos deixar claro. Agora, é sempre bom falar, tudo sempre balanceado, né? A gente tem ali salada, a gente tem uma refeição completa dentro do X. Eu acho que eu tenho costume dizer que a única coisa que faz mal é comer demais. Sem tudo dúvida. Na vida que o excesso para tudo é ruim, né? Não tenha dúvida disso. Senhor Antônio, a gente queria ouvir do senhor um recado para os canoenses. O senhor já está aqui. Quantos anos mesmo? 47 anos. 47 anos. Um recado aí do seu aniversário, né? O aniversário de Canoas. O senhor está aí metade, mais da metade. O meu aniversário vai ser só em setembro. Não, mas o seu aniversário comemorado do rapá aqui com Canoas, né? Mas em setembro o senhor está convidado, então, para vir aqui de novo falar também. Tá certo. Eu acredito que Canoas me deu a oportunidade de crescer, criar minha família, meus filhos, e é uma cidade que propicia, né, que a gente cresça. Isso é importante, né? A evolução
não só na questão do dinheiro, mas ter a condição de ter uma boa família, onde nós temos... Nós estamos aqui, vamos abrir a imagem aqui, porque a filha do seu Antônio está aqui. Essas universidades, o conhecimento, né, para essa geração nova que está aí buscando espaço, e eu tenho certeza que nós vamos sair dessa história que a gente está passando agora, desse tal de corona, aí, muito mais forte, porque a gente vai se concentrar, né? E vai voltar com muita força. Seu Antônio, o nome da filha? Apresenta ela pra gente, seu Antônio. Canoense da Gema. Raquel, sou Raquel Rapac. Nasceu em Canoas? Nasci em Canoas. Canoense. Aqui temos uma autêntica velha. Canoense da Gema. Isso Qual aí. é o teu X favorito? É o X-Bacon também. Bacon é esse vida, é o gente. melhor, esse é o Filé com melhor. bacon, é isso aí. Eu vinha de Porto Alegre comer esse X-Bacon, só para você ter uma ideia, porque o seu Reinaldo Esbardelotto falava, não, é bom, é bom, é bom, é bom, e eu vinha de lá para cá com meu amigo Reinaldo Esbardelotto, grande beijo para ele, dona Nívia também. Vocês têm outros estilos também? Você tem vegetariano para quem não come carne? Como é que... Sempre tem a opção de opção. tirar. O legal do X é que a gente pode, e vocês viram que o balcão ali, tá, os atendentes, a gente pode conversar com eles e dizer, olha, tira a ervilha nesse, bota o milho naquele, não quero com cebola, quero sem cebola. Essa é a graça do típico X gaúcho, né? Que a gente pode montar junto com eles, conversando com quem atende, né? Não, tem o telefone do seu Antônio tocando ao vivo. TV televisão ao vivo é assim, ó, 17h51. Seu Antônio, obrigado, senhor, sua filha, por estarem hoje aqui comemorando com Canoas. O senhor já é uma referência de gastronomia na cidade do X, Canoas, a cidade do X, né? Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu só fico chateado que o senhor não veio trazer, nem para mim, nem para o Luiz Gustavo, um X para a gente poder, né? Mas nós vamos pedir pela teleentrega. Isso, e convidar a todos que vá até o X quando passar tudo isso aí, e vai passar logo. Não tenha dúvida. Eu tenho certeza que todas as autoridades da saúde estão fazendo o melhor e vai ser rápido. Nós vamos voltar com muito mais saúde, todos nós. Não tenha dúvida. Um abraço a todos. Estamos de olho, Vou fazer um vamos nos desafio cuidar aqui. e use Vamos se máscara. cuidar. Vou fazer um Não. desafio para nossa audiência, Se cuidar já agradecendo o seu Antônio. Seu Antônio, amanhã todo canoense que é canoense de verdade tem que comemorar o aniversário da cidade comendo um X. Eu acho que... eu acho, na tela entrega do rapaz. Amanhã nós vamos dar trabalho, pessoal, lá da tela entrega, mas acho que todo Nós canoense não vamos tem que conseguir comemorar. atender todos, né? Mas gostaria. Não tenha dúvida. Seu Antônio, muito obrigado, parabéns pela filha. Obrigado. E conte com a gente aqui para divulgar, porque, como você disse, eu sou fã daquele X-Bacon lá, eu acho que não só eu, como muita gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Uma boa tarde para Eu vocês. agradeço, Paulo, Luiz, todos aqui, essa instituição maravilhosa. Muito obrigado. Estamos juntos. Luiz Gustavo. Chegou a hora de você ficar mais atualizado. Fique bem informado com as informações da semana aqui no Conexão RS. Segunda-feira. A Prefeitura de Guaíba confirmou hoje a 5ª morte por Covid-19 no município. A vítima é um senhor de 64 anos com histórico de obesidade. Ele estava internado há 20 dias no Hospital Conceição, em Porto Alegre. E a Prefeitura de Viamão divulgou os dados do boletim sobre coronavírus na cidade. São 184 casos confirmados com 12 mortes. 48 pacientes estão recuperados, 110 pacientes com resultado positivo para a Covid, sintomáticos, em processo de recuperação e tratamento, estão em isolamento domiciliar. 10 pacientes estão hospitalizados em Porto Alegre e 4 pacientes estão internados em Viamão. E depois de 12 dias internada, Rosália Silveira, de 49 anos, recebeu alta do Hospital Centenário em São Leopoldo. Ela passou por procedimento de diálise dentro da área Covid durante a internação. Ao sair, a paciente tocou o sino da vitória, gesto símbolo da recuperação. Essa é a 4ª vez que um paciente da área Covid tocou o sino no hospital. Terça. A Prefeitura de Ivoti determinou o fechamento de espaços públicos. A ação é para evitar aglomerações e a presença de moradores nas ruas sem a devida necessidade. Com faixas e fitas, praças e espaços voltados para o lazer foram fechados. A medida
foi tomada para que a população respeite as orientações de distanciamento social. No núcleo de casas em Chaimel, onde os espaços públicos já estavam interditados, segue a proibição de acesso à região. E a Prefeitura de Dois Irmãos decidiu que não irá realizar o Querbe de São Miguel. A decisão já foi comunicada aos tradicionais grupos festivos do Querbe e entidades beneficiadas. A medida foi tomada como forma de prevenção à pandemia do coronavírus e devido às constantes trocas de bandeiras e protocolos na região. O prefeito de Igrejinha, Joel Vilhelme, fez um apelo à comunidade para que evite aglomerações e que mantenha os cuidados para evitar a contaminação pelo Covid-19. Para o prefeito, estas atitudes são fundamentais para a região continuar na bandeira amarela, no sistema de distanciamento controlado, mantendo as indústrias e o comércio da cidade abertos. E vamos direto com o Luiz Gustavo, com os números da pandemia no Rio Grande do Sul. Vamos botar na tela aqui. Enche a tela para o pessoal em casa acompanhar. Luiz Gustavo, nós continuamos ali com 70% de ocupação dos leitos, né? Eu tenho uma informação importante a respeito dos leitos de UTI, mas antes eu vou dar uma atualizada neste mapa que é fornecido pela Secretaria da Saúde do Estado. Neste momento, a gente tem 24.114 pacientes já confirmados, testados com a Covid-19. Infelizmente, nós temos esse número e eu quero chamar a atenção e explicar. Nós temos ali 540 óbitos. Por que esse número de 40 óbitos nas últimas 24 horas? Teoricamente, isso seria, infelizmente, o nosso recorde de óbitos, a maior marca que atingimos desse triste número. Mas é porque é o seguinte, ontem, vocês lembram que eu avisei que eles estavam com um problema no sistema de dados da Secretaria da Saúde para atualizar os óbitos. Então, acabaram acumulando esse número de ontem e hoje. Por isso, nós temos esse triste número de 40 óbitos nas últimas 48 horas, e não 24 horas. Infelizmente, chegamos aos 540 óbitos aqui no estado. O número de recuperados caiu um pouquinho em comparação ao total de confirmados. A gente vinha mantendo o patamar de 80%, 81%. Hoje estamos... Pode encher a tela ali para a gente? Nós estamos com 79% de pacientes recuperados, o que representa um total de 19.143. Dos 24.000, 19.143 conseguiram a recuperação. Ainda assim, é um número muito acima do número que nós temos no Brasil, que é acima de 50%. Aqui, nós estamos mantendo o número acima de 70%, este percentual. As hospitalizações, pacientes que necessitam de um atendimento nos hospitais, são 3.016 pacientes. A taxa de ocupação, como a gente viu no mapa anterior dos leitos, 70%, 1.469 necessitam estar hospitalizados. E aí o número que eu tenho, que já foi solicitado pelos nossos telespectadores, o número de leitos do SUS. A gente teve um acréscimo nesse mês de junho e há uma expectativa do governo do estado que a gente possa crescer ainda no mês de julho mais leitos, chegando a um número de 1.909 leitos do SUS. Tá? Isso para o mês de julho. Ainda há uma expectativa de que 298 leitos sejam aprovados, sejam habilitados junto ao Ministério da Saúde. Se isso acontecer, nós vamos chegar a um percentual de 104,6% de acréscimos, de acréscimo de leitos. A gente sai, então, lá em março, antes da pandemia, de 933 leitos do SUS para, em julho, 1.909, com a confirmação desses 298 leitos que estão para ser habilitados. E olha, é hora das últimas informações direto da redação com Raí Quadros. Raí. Bogado, uma policial da Brigada Militar ajudou a salvar uma bebê que se engasgou em Rio Pardo. A menina tem apenas 2 meses. A mãe foi dar para ela o medicamento e logo em seguida percebeu que o remédio estava preso na garganta da menina e que a bebê então não conseguia respirar. Então ela ficou em pânico, ligou para a Brigada Militar e foi atendida pela soldado Michele dos Santos. A policial ajudou a mãe a fazer aquela manobra para desengasgar a criança e logo em seguida chamou a SAMU para atender a menina. Isso aconteceu na noite de ontem. E hoje, a policial foi conhecer a Melissa, a bebê que ela ajudou a salvar. Vamos ver como foi esse encontro. Eu nunca pensei que eu pudesse ajudar alguém, como já teve outros casos, né, do parto, que as minhas colegas ajudaram. Eu nunca imaginei que eu conseguiria. Só que eu olhei para o lado e não tinha ninguém ali. Só tinha eu para ajudar a Letícia e a Melissa. Então, eu comecei a passar as orientações para a Letícia.
E nesse momento, então, a Melissa começou já a babar e já começou a chorar. E eu liguei, então, para a SAMU, fiz contato para a SAMU e a SAMU deslocou e eu continuei com a Letícia no telefone até a chegada, né, da SAMU. E ontem, quando foi administrar o remédio para ela, por volta das 10 horas, ela se engasgou. Então, a gente ficou muito apavorado, tentando desengasgar. Mas, sem tentativa, a primeira reação que tivemos foi ligar para a brigada. Então, do outro lado, estava a soldado Michele, que nos orientou para que fizesse todo o procedimento para desengasgar ela. Bom, como a gente viu no vídeo, a Melissa já está super bem. A soldado Michele está há 14 anos na Brigada Militar, já passou aí por várias situações complicadas e mesmo assim se emocionou bastante em ter ajudado o bebê. Uma bela história, dessa vez com um final feliz também. Não tenha dúvida disso, né? E olha, Luiz Gustavo, nós temos já uma convidada aqui, né, nos estúdios, né? As escolas da rede municipal de ensino em Canoas vão contar com um aplicativo para facilitar a comunicação entre os pais, alunos e professores. Sobre este e outros assuntos relacionados à educação no município, nós contamos com a presença da secretária adjunta de Projetos Pedagógicos de Canoas, Daniele Ilha. Professora Daniele Ilha, seja muito bem-vinda, muito obrigado por nos atender. Vamos começar a entender, né? A Prefeitura de Canoas, através da Secretaria Municipal, lançou um aplicativo para que as crianças possam entrar em contato, especialmente os pais, com os profissionais, enfim. Bom, as escolas da rede pública de ensino município vão ser beneficiadas aproximadamente 34 mil alunos, esse é o montante? Sim, boa noite. E quantos professores? Boa noite. Boa noite. A nossa rede de ensino, ela é composta de 84 escolas, 40 escolas de ensino infantil e 44 de ensino fundamental. Temos matriculados mais de 34 mil estudantes. Bom, como vai funcionar, então, essa plataforma para a gente ter uma ideia? Esse aplicativo, ele vai funcionar para uma comunicação da escola, dos professores junto às famílias. Né? Vai otimizar a comunicação e assim a gente estima que o processo de aprendizagem seja cada vez mais qualificado. Uma vez que os pais vão ter contato direto com a vida escolar dos filhos, né? Vão estar junto. Vai ser uma agenda, vamos dizer assim, né? Digital, onde o pai em tempo real vai poder interagir junto à escola. Não tenha dúvida, professora, muito obrigado por estar aqui. Importante Obrigada. trazer educação para a tela aqui da universidade, principalmente que preza muito por isso. O governo do estado, ele também está usando aí as ferramentas digitais para poder efetivamente melhorar essa comunicação entre alunos e professores e escola. Aqui, no caso do aplicativo, para aqueles que tiverem dificuldade com a internet, porque o aplicativo vai estar no celular, pode, enfim. O que a prefeitura fará para esse tipo de situação, para quem tem dificuldade de acesso à internet? Bom, essa dificuldade de acesso à internet, agora nesse momento de suspensão de aulas, ela realmente se evidenciou cada vez mais junto às comunidades escolares. Então, a Prefeitura de Canoas, ela está viabilizando, está estudando a contratação de dados para fornecer para esses estudantes que possuem essa dificuldade de acesso da via digital. Em relação às atividades que estão sendo encaminhadas neste momento, as atividades remotas e as proposições interativas, elas estão se dando da forma digital, através das ferramentas da plataforma Google for Education, Sim. entre outras. Né? Nós temos 2 canais do YouTube também para isso, para acesso, onde os professores destinam ali videoaulas para a educação infantil, para o ensino fundamental. Que esse é o mais importante. Então, a prefeitura vai... Porque o governo do estado também fez um acordo com as operadoras para dar dados para aqueles que têm dificuldade. Enfim, a internet não é tão barata quanto em outros locais do mundo. Sim. Aqui ainda é cara. E o governo do estado vai dar para as escolas. A Prefeitura de Canoas fará a mesma coisa. Sim, a Prefeitura de Canoas está já trabalhando na viabilidade desses acessos. Estamos em tratativas com as operadoras para que se contemple todas, né? Para que em breve nós possamos estar disponibilizando para as famílias e para os nossos estudantes acesso às plataformas. Chamou a atenção na manifestação do prefeito Luiz Carlos Busato a questão
sobre a evasão escolar. Ele disse que essa ferramenta, esse aplicativo, pode ajudar também a diminuir a evasão escolar. De fato, hoje ainda temos um percentual grande de alunos que acabam deixando a escola por N motivos, a gente imagina, relacionados às questões econômicas, às dificuldades que enfrentam cada família. De fato, a evasão escolar ainda no município de Canoas, ainda enfrenta esse problema de alguma forma, e o aplicativo pode ajudar? Sim, nós ainda temos, embora nós tenhamos cada vez mais decrescente a evasão escolar dentro da nossa rede municipal, o aplicativo ele vai auxiliar em várias frentes, vamos dizer assim. Por exemplo, no momento que nós retornarmos às atividades presenciais, o pai em tempo real, o professor fez a chamada, o pai vai poder acompanhar a presença do filho. Né? Nós temos estudantes adolescentes da educação de jovens e adultos, então essa aproximação. Para este momento, a comunicação do processo de aprendizagem vai se dar, por exemplo, vamos falar eu como professora, né? É isso que eu ia perguntar aqui. Tu é professora de matemática, exatamente. né? Você falou, até brincou aqui antes de entrar no programa, falou, eu sou da melhor disciplina, Exato. matemática. Como é que você interage? Como é que é isso na prática? Na prática, né? Vou dizer como professora. O fulano não fez a atividade. Agora nós estamos com essas atividades remotas e aí essa devolutiva se dá pela via digital também, né? Embora nossas escolas abram para acessar fisicamente as atividades. O pai vai poder visualizar, o professor vai interagir. Olha, o João hoje não executou a atividade em aula, dá uma conversada com ele. Então, isso tudo auxilia no processo de aprendizagem e também auxilia na evasão escolar. Além da frequência que o pai vai acompanhar, a comunicação vai ser direta com o professor, direta com a equipe da escola, as nossas equipes pedagógicas, as nossas diretoras. Então, a gente acredita que isso vai realmente auxiliar muito em todo o processo, especialmente na evasão escolar, que é um desafio para todas as redes, para Canoas não é diferente. Já está aqui na tela, pode encher a tela, o pessoal em casa ver, está aí, a prefeitura lançou, chama-se Educanoas, é isso? Isso. Educa, né? Aqui usando um trocadilho, Educanoas, né? Isso. E ele já está no ar, já conseguimos acessar, não? Não, no momento não. Nós estamos fazendo a formação das equipes, né? Que estão alimentando os dados, os secretários de escola e as diretoras das escolas infantis, porque esse aplicativo vai ser destinado para todos os estudantes da rede, educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Bom, a gente tem muito ainda pessoas que têm dificuldade, são os que a gente chama de analfabetos digitais. Como é que estão os professores? Estão se adaptando? Como é que está essa relação com o meio digital? A nossa rede de ensino já vem nessa perspectiva, né, de educação digital dos nossos docentes há um tempo, desde que nós aderimos à plataforma Google for Education, né? Do ano passado para cá, nós fizemos formação digital com 200 professores da nossa rede e isso se expande cada vez mais. Hoje, a Secretaria Municipal de Educação, mesmo nesse momento de distanciamento social, nós mantemos os nossos calendários de formação. Claro que hoje a formação mudou, tanto a metodologia quanto a programação. Hoje nós trabalhamos efetivamente sobre as novas metodologias, a reinvenção pedagógica, para que nós possamos atender com qualidade os nossos estudantes e também essa questão das plataformas digitais, que nós sabemos, né, nós estamos agora cada vez mais nos comunicando através dessa linha. Obrigado, professora Daniela Ilha. Muito obrigada. Secretária adjunta de Educação do município de Canoas. Uma excelente ferramenta, espero que consiga efetivamente ter sucesso, porque nesse momento de pandemia isso irá fazer diferença. É a nossa expectativa também. Vamos trabalhar forte nisso. Muito obrigado, professora. A seguir, julho é o mês da conscientização da escoliose, doença da coluna que atinge de 2 a 4% da população mundial. Você já deve ter ouvido falar na escoliose. E ainda nesta edição, saiba mais sobre a gerontologia. Gerontologia, a ciência que estuda os assuntos relacionados ao envelhecimento. Nós voltamos em 3 minutos. Fique por aí. Volte mesmo. Canoas, 81 anos. A cidade que não para.
Canoas é o 50º município com o maior produto interno no Brasil. Canoas tem o 3º maior PIB gaúcho, mas este é o momento atual. Para se tornar uma referência nacional, foi fundamental contar com pioneiros que tiveram amor pela cidade. A instalação do 3º Regimento de Aviação Militar, antigo 5º Comando Aéreo Regional, atualmente chamado de Ala 3, foi decisiva para a emancipação do município. Em 27 de junho de 1939, Canoas é criada pelo decreto estadual e já contava com 40 mil habitantes. O crescimento econômico de Canoas começou principalmente a partir de 1945, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Canoas é o vizinho mais populoso da capital gaúcha, com mais de 323 mil habitantes. Aqui está o 3º maior colégio eleitoral gaúcho, com mais de 246 mil eleitores. Outro orgulho da cidade é a refinaria Alberto Pasqualini, a Refap. A educação também é destaque. O município tem uma das maiores redes de ensino do estado. São escolas públicas e particulares, além de 3 universidades. O comércio e os shoppings de Canoas são referências de compras que recebem, além dos moradores, visitantes de outras cidades. Canoas, 81 anos. Mais que uma cidade, a nossa cidade. Canoas não para. Canoas mostra todos os dias que é uma cidade que orgulha quem vive aqui e quem trabalha aqui. Parabéns, Canoas, pelos 81 anos. Apoio Corsan, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Prefeitura Municipal de Canoas, criar, construir e viver. Rapac, o X mais tradicional de Canoas. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Estamos de volta ao vivo com o Conexão RS, agora são 6 horas e 11 minutos e a gente segue mostrando homenagens de apoiadores que falam sobre a relação com a cidade de Canoas, a cidade de Canoas e ações transformadoras agora realizadas por aqui. Confira o recado do gerente regional de Canoas do Sicredi União Metropolitana, Matheus Becker. Olá, audiência da Ubra TV. Eu sou o Matheus Becker, gerente do Sicredi na região de Canoas. É uma alegria muito grande estar falando com vocês. Nossa missão, aquilo que faz nós acordarmos todo dia pela manhã, é como um sistema cooperativo, uma instituição financeira cooperativa. Valorizar as pessoas, o relacionamento, e através disso entender as necessidades e ofertar a melhor solução financeira de acordo com o seu momento de vida. E assim, nós contribuímos com agregar renda para o associado e essa sociedade. A nossa instituição, o Sicredi, está presente em todo o país. Somos mais de 4 milhões de pessoas unidas nesse mesmo propósito, que se juntam para fazer um país, fazer a vida cada vez melhor. A nossa cooperativa, Sicredi União Metropolitana RS, é responsável por desenvolver o trabalho aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Também olhando todo esse cenário que a gente vive e os desafios que temos, uma ação, um movimento que acontece no país todo chamado Eu Coopero com a Economia Local, onde através da sociedade organizada nós mobilizamos as pessoas, as entidades, para que juntos a gente possa olhar para o nosso vizinho, olhar para o nosso amigo e ver se por acaso a gente não consegue consumir mais aqui, consumir mais na nossa região, assim fortalecendo a região, fortalecendo as empresas, mantendo emprego, gerando renda e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de cada um de nós. Se você ficou sensibilizado, se isso faz sentido para a tua vida, vem participar com a gente, vem construir uma Canoas ainda melhor e mais forte.
Parabéns para nossa cidade, parabéns por esses 81 anos construindo uma qualidade de vida, pessoas ainda melhores. Um forte abraço. E olha, a gente continua falando aqui de empresas marcantes aqui para a cidade e agora a gente está aqui com o superintendente da região metropolitana da Corsan, André Borges, que nos fala dessa relação da Corsan com a cidade. Eu vou quebrar aqui um pouquinho o protocolo, até para entender a importância da Corsan. Você comentava agora, enquanto a gente estava no intervalo, de que, olha, ficamos à beira ali de ficar sem água na cidade de Canoas, é isso? Boa tarde, obrigado por estar aqui. Boa tarde a todos. Na verdade, Canoas não correu o risco de estiagem, de ficar sem água, porque Canoas é abastecido por um manancial que é praticamente inesgotável, né? A região metropolitana, a nossa superintendência, ela abrange 9 cidades. E as cidades que são abastecidas pelo rio Gravataí, que são Gravataí, Cachoeirinha, Alvorada e Viamão, que as captações são no rio Gravataí, essas sim correram risco de ficarem... Tu falava em 5 dias, é isso? Chegou no limite de 5 dias de água ali que poderia... Nós chegamos a 22 centímetros de nível de água no rio Gravataí. E você teve que colocar uma balsa mais adiante para poder não... Perfeito. Para trazer a água do meio do rio para captação, para que a gente não corresse o risco de ficar sem água na captação. Mas isso nos daria mais ali 10 dias no máximo. Se não fosse a chuva, nós teríamos problemas sérios em Gravataí e em Alvorada, Viamão. Para a gente entender essa situação, até porque, havia ficou o negócio de lavar a mão, tomar banho. É isso que eu quero entender aqui agora. Se tem uma relação direta, porque a gente está vivendo 2 períodos de crise. A gente está conseguindo vencer agora com as chuvas que chegaram, que é a estiagem no Rio Grande do Sul. E o outro foi o momento de isolamento social, onde boa parte das pessoas ficaram mais em casa. Em março estava mais quente, né? E tu me contava que já o calor já leva ao consumo de água ser mais elevado. Enfim, tudo isso junto aconteceu ao mesmo tempo. Foi uma soma de fatores, né? Porque ali março e abril foi muito quente e muito seco. Aí nós tivemos aquelas 3 semanas, 4 semanas iniciais do recolhimento, do isolamento, que todo mundo foi para casa. Então, assim, todo mundo em casa, consumindo muita água, muito calor e nada de chuva, o manancial começou a secar, o consumo aumentou porque tinha mais gente tomando água e utilizando a água e as pessoas sendo incentivadas a cada vez mais lavar a mão, higiene, lavar geral, roupa, lavar roupa. Né? Então, lavar isso roupa, tomar banho. Automaticamente causou um perigo, né, real de desabastecimento na região metropolitana. Só para deixar claro, essas chuvas já amenizaram o problema? Não, hoje já está resolvido o problema da estiagem, né? A gente já está com os mananciais, todos eles em alta, né? Principalmente do rio Gravataí, que é hoje o nosso principal problema, e hoje nós não corremos o risco de desabastecimento mais. Superintendente, então Canoas, ela tem um outro manancial, a captação de água vem de outro local. Vem do Arroio das Garças, que é um braço do Jacuí aqui, então a gente não corre o risco. Inclusive Canoas, ela exporta água para Cachoeirinha, que trata e exporta para Gravataí. Eu tenho mais uma rede em Cachoeirinha que pode jogar para Alvorada. Então Canoas é o nosso porto seguro. Mas é bom, papel importante da Corsan aqui, né, Luiz Gustavo? Sem dúvida nenhuma. Bom, o que a gente pode destacar dos serviços para a cidade? É bom a gente falar que o consumo de água, tu disseste ali que me chamou muita atenção. As pessoas têm que lavar a mão, tomar banho, lavar as roupas, mas a gente consome a água. É muito importante falar sobre a água potável. E a Corsan nos entrega água para beber. Para vocês terem uma ideia, hoje a Corsan está em 317 municípios do Rio Grande do Sul. Uhum. O maior de todos é Canoas. Sim. A gente tem aqui aproximadamente 165 mil economias de água e 56 mil, um pouquinho mais, de esgoto. Então, hoje é a nossa maior cidade. E por ser a nossa maior cidade, nós temos que tratar Canoas de forma diferente. Dentro da nossa superintendência, Canoas é a única cidade hoje que tem uma unidade especial de saneamento. Ela tem uma estrutura diferente das 8 demais, pela importância, né, que tem Canoas para nós
né? Como eu disse para vocês, Canoas hoje é um porto, é a nossa segurança hídrica, né? Canoas abastece outras cidades. Superintendente, você falasse agora que 56% do esgoto a Corsan consegue tratar. Recentemente, vocês assinaram um convênio com a Prefeitura de Canoas para ampliar isso. Como é que estão essas obras de andamento desse projeto? São 56 mil economias, que dá mais ou menos um pouco mais de um terço do que tem de água, tem esgoto. Eu ouvi falar aí de 50, 40... Nós vamos chegar... A Corsan, recentemente, em março, dia 24, se não me engano, de março, assinou uma parceria público-privada com uma empresa, com um parceiro, veio um parceiro privado, a EGEA, que é uma das maiores, se não for a maior empresa de saneamento do país, que ela constituiu uma SPE, uma sociedade de propósito específico, e fundou a Metrosul, a Ambiental Metrosul. Essa empresa ela já está trabalhando conosco, né? A gente vai passar a operação e a expansão do esgoto para o parceiro privado. E em 11 anos, nós vamos chegar a 87,3% do esgoto coletado e tratado. Então, o horizonte de 11 anos aí, a gente vai chegar na universalização do serviço de esgoto na região metropolitana, nas 9 cidades que abrangem a nossa SURMET, né? Superintendência Regional Metropolitana, PPP, que são as cidades Canoas, Esteio e Sapucaia, Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, Gravataí, Eldorado e Guaíba. Bom, chegou a hora do brinde, né? O brinde com um copo d'água, uma água da Corsan. A gente agradece muito essa água maravilhosa que a gente bebe no nosso dia a dia aqui, do nosso trabalho. André, muito obrigado pela tua atenção, muito obrigado pela Corsan, pelo trabalho que a Corsan faz aqui em Canoas. E é o momento do recado final, especialmente para os canoenses, nessa data tão especial que é o aniversário de Canoas. Obrigado a vocês, né? Eu agradeço muito o convite e eu gostaria de dar os parabéns para Canoas pelo aniversário, em nome da presidência, em nome do presidente Barbucci, né? A gente gostaria de dar os parabéns para Canoas e a gente espera que a gente continue aqui em Canoas por mais 81 anos, até que seja possível. Obrigado, meu amigo. Olha, André, muito obrigado pelo esclarecimento bem importante. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Junho é o mês da conscientização de uma doença que afeta 6 milhões de brasileiros, a escoliose. A escoliose é um desvio tridimensional da coluna. Mas o que significa isso exatamente? Para tirar essas nossas dúvidas sobre essa doença, está com a gente via internet o ortopedista e cirurgião de coluna, doutor Alexandre Borba, que faz parte, inclusive, da equipe médica vertebral do Rio Grande do Sul. Boa tarde, doutor. Muito obrigado por nos atender, doutor Alexandre. O senhor consegue nos traduzir o que é essa escoliose? Pelo que eu entendo, é uma coluna meio cheia de curvas aí, uma estrada cheia de curvas. Uma boa tarde, obrigado por nos atender. Boa tarde, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar falando desse problema. A escoliose é exatamente isso, ela é uma deformidade tridimensional da coluna. A coluna, na verdade, ela sofre uma rotação que acaba dando um aspecto visual de um desvio para os lados, mas, na verdade, é o que o senhor falou, é um desvio tridimensional da coluna, uma rotação da coluna vertebral. Bom, doutor, agora quem conversa com o senhor é Luiz Gustavo. Mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Bom, que tipo de sintomas são característicos da escoliose, se assim a gente pode falar? O que o senhor pode dizer para a gente? Porque existem também diferentes tipos, dá para a gente imaginar assim? Exato. Existem basicamente 3 grandes tipos de escoliose. A escoliose idiopática, que é a mais comum, que não tem assim uma causa definida, algumas pessoas nascem com essa predisposição. A congênita, que é quando nasce com um defeito de formação na vértebra, que é bem mais rara. E a neuromuscular, que é associada a doenças como paralisia cerebral e mielomeningocele. Mas a principal, a mais comum, é a idiopática, que a gente encontra no dia a dia em adolescentes. Sem dúvida, é a mais prevalente. E, doutora, os números aqui que nós apuramos aqui, essa doença aparece mais em mulheres. Tem uma explicação científica para isso, doutor?
Infelizmente não, realmente é um dado bastante claro essa prevalência em mulheres, inclusive quanto maior o grau da escoliose, maior é a prevalência na população feminina, mas infelizmente não há uma explicação para isso. A gente está olhando agora aí na tela em casa aí o que é a coluna normal e a coluna com escoliose, é uma curva, né? É o que eu estava falando, né, Exato. Gustavo? É uma curva, né? Exato. Se a gente pegar um barbante, por exemplo, esticá-lo e começar a rodar esse barbante, a gente vai ver que essa rotação faz exatamente o mesmo desvio que a nossa coluna faz na escoliose. E aquela outra imagem que apareceu ali se chama o teste de Adams. É um teste bastante importante, no qual a gente pede para a menina inclinar o tronco para frente e a gente percebe que existe uma elevação da região da costela no lado para onde a curva da escoliose está formada. A nossa Sociedade Brasileira de Coluna estava fazendo um trabalho bastante intenso nas escolas em relação a isso, para prevenção e diagnóstico precoce da escoliose. Claro que, infelizmente, por causa desse contexto que a gente está vivendo, a gente não tem conseguido mais atuar diretamente na escola, mas a gente estava com um trabalho bastante intenso quanto a isso, para fazer o diagnóstico mais precoce possível, porque isso interfere bastante no tratamento. Tem uma outra imagem aqui que a gente acabou de ver, uma imagem até mais impactante, que simula o corpo de uma pessoa. O pessoal pode colocar para a gente de novo. Aí sim, simula não, é o corpo de uma pessoa. A gente tá vendo. É uma foto de um exame físico realizado no consultório, que mostra exatamente, se a gente olhar à direita da imagem, a gente percebe que o tórax está mais elevado. E isso é bastante característico na escoliose. Quando a menina faz essa inclinação para a gente examinar, a gente percebe, se chama de gibosidade, essa elevação, para o lado que a curva está convexa, para o lado que a curva tem aquela curvatura para fora. Doutor, agora, para a gente poder entender, a escoliose tem cura? Existem tratamentos? Quais tratamentos possíveis? Infelizmente, cura ela não tem. O que tem é tratamento. E aí vai depender basicamente de duas coisas. Primeiro, do grau de curvatura, o quanto de escoliose que a menina tem. Eu falo menina porque é bem mais prevalente em menina, não que não possa ocorrer em meninos, mas é bem mais raro. E o segundo ponto que a gente tem que avaliar é a maturidade esquelética. Tem alguns parâmetros que a gente avalia no raio-x da bacia, que nos ajudam a definir o grau de maturidade do esqueleto. Mas na menina, principalmente, o grande marco é a primeira menstruação. 1 ano antes da primeira menstruação e 1 ano depois é o período onde a curva se desenvolve de maneira mais aguda. E é importante a gente fazer o diagnóstico nesse período, que dependendo da angulação a gente vai optar por fisioterapia. Geralmente, quando a angulação já está por volta dos 30 graus de curvatura, a gente inicia o uso de colete. E acima de 45 graus começa a acender uma luz de alerta para a necessidade de uma cirurgia. É isso que eu ia lhe perguntar agora. Então, a cirurgia também pode ser uma das saídas para o tratamento e para, pelo menos, deixar a coluna... Porque para quem tem escoliose, isso dói muito, né, doutor? Os exercícios são uma maneira de dar uma aliviada, não? Isso. Os exercícios são sempre indicados e ajudam bastante o paciente conviver melhor com a escoliose. Não que o exercício vá ter o poder de corrigir a curvatura, infelizmente não, mas ele vai ter a capacidade de ajudar o paciente a conviver melhor com a escoliose. E a cirurgia, o grande objetivo da cirurgia não é deixar o paciente retinho, realinhar perfeitamente. O objetivo é evitar que essa curva siga progredindo e vai, em algum momento dessa vida, atrapalhar no dia a dia da pessoa já em fase adulta e depois em fase idosa. É claro que durante a cirurgia a gente tenta atingir a melhor correção possível, respeitando a segurança do procedimento. Mas o objetivo principal é evitar que essa curva siga progredindo. Doutor, se a curva seguir progredindo, se a escoliose não for tratada ou até mesmo operada em alguns casos, além da dor e do desconforto, o que mais pode acarretar se a escoliose não for tratada? Em casos mais dramáticos de angulação bem avançada, pode até atrapalhar a questão cardiopulmonar, devido ao aumento da curvatura na região torácica. Colchão, doutor, para a gente finalizar o colchão,
ele ajuda no tratamento, colchão mais rígido, enfim, qual é o ideal, né? Não tem relação com colchão. Basicamente, colchão que a gente recomenda são colchão de densidade 33, quando é um colchão de espuma, que é o que serve para a maioria da população, ou aqueles colchões que são de mola, que são ensacados com mola isolada para não ter balanço na cama quando a pessoa dorme com alguém. Mas não tem uma relação direta com a escoliose, não, nem para melhor, nem para pior. Olha, doutor Alexandre, eu não sei se o Luiz Gustavo... Não, para mim, eu acho que eu estou satisfeito com as informações, só peço que as pessoas cuidem, né, da sua coluna, porque, afinal de contas, a gente tem andado, hoje em dia, tão para baixo, olhando a telas de computador e coisas desse tipo, que poucas pessoas se preocupam com o pescoço e com a coluna. Eu só gostaria que, talvez o doutor está nos vendo ali, o movimento que deve ser feito é esse para baixo e não pode ter saliência, não é isso? Aqui em cima... Para você poder dar o diagnóstico mais preciso, né? Isso que eu gostaria de aproveitar esse minuto final para fazer esse alerta. É muito importante que familiares, quando tem alguma dúvida em relação à postura da menina, que façam esse teste em casa. E se perceber que, é bem como o senhor fez, exatamente essa inclinação. E se perceber que existe alguma elevação no tórax, que na maioria das vezes é para o lado direito do paciente, procurar um ortopedista de confiança para fazer uma análise mais adequada. Mas esse é o principal sinal de alerta, porque muitas vezes quem convive diariamente com a menina não percebe a curvatura numa fase inicial. E esse teste é bastante útil para fazer esse diagnóstico precoce. Muito obrigado, doutor Alexandre, seja sempre muito bem-vindo, muito obrigado pelas informações e a gente deseja uma excelente noite. Obrigado, é um prazer participar do programa de vocês. Boa noite a todos. Olha, vamos para o número da pandemia no Brasil. Nós temos do CONAS, é isso, né, Luiz Gustavo? Vamos botar na tela aí para o pessoal em casa acompanhar. Esse é o painel do CONAS, Conselho Nacional das Secretarias da Saúde de cada estado. O CONAS reúne os números de cada secretaria e apresenta os dados que temos agora. Casos confirmados no Brasil, 1.274.974 pacientes já testados e confirmados com Covid-19. Nas últimas 24 horas foram 46.860 pacientes testados. Os óbitos confirmados no Brasil, um total de 55.961. No último período, 990 óbitos acrescidos. E a gente continua, então, com aquele percentual acima de 50% de pacientes recuperados no Brasil. Ontem fechamos com 54,7%. O Rio Grande do Sul baixou para 79%, mas mesmo assim é bem superior ao Brasil. Olha, a informação parece que não é muito boa. Vamos botar o Raí direto da redação, porque saiu as bandeiras, ainda não temos? Não é isso, Raí? Bota... Oi, Bogado. Pois é, essas bandeiras a gente vai mostrar daqui a pouquinho, mas já adianto que vai ter alteração na coloração de várias cidades aqui no estado, a gente conta daqui a pouco. Antes, eu quero informar que 2 deputados estaduais gaúchos estão com a Covid-19. Essa informação foi confirmada hoje pela Assembleia Legislativa do Estado. Os parlamentares são o deputado Sebastião Melo, do MDB, e Ayrton Lima, do PL. Os dois estão em isolamento domiciliar e sem sintomas graves. As sessões no Palácio Farroupilha estão sendo feitas online desde março. Apenas servidores responsáveis pela manutenção e também pelos serviços essenciais estão trabalhando quando necessário. Bives. E agora tem mais informações da semana para você. Fique bem informado e veja as notícias da semana aqui no Conexão RS. Quarta-feira. Como medida mais restritiva nesta época de pandemia, a Prefeitura de Osório iniciou hoje a interdição de pontos públicos que costumam registrar a aglomeração. Os locais isolados são Praça da Catedral Conceição, Praça das Carretas, Praça Albatroz, Praça do Bairro Medianeira, Complexo da Lagoa do Marcelino, Praça do Bairro Caravaggio, Praça no Bairro Caiu do Céu e Praça da Integração em Atlântida Sul. Quem for flagrado em um dos pontos isolados pode ser multado com o valor de R$ 200.
E os resultados da terceira rodada de testes do projeto GPS Covid em Esteio foram divulgados. Foram 544 testes, dos quais 7 apontaram positivo para o contato com o novo coronavírus. O prefeito Leonardo Pascoal informou que após 3 fases do estudo finalizadas, já foram realizadas 1.614 testagens rápidas, com a confirmação de 9 casos de Covid-19. A prevalência da doença seria de 56 casos a cada 10 mil pessoas, o que apontaria para a existência de 464 pessoas com coronavírus no município, enquanto o registro oficial era de 117 casos no dia 17 de junho. A Prefeitura de Nova Petrópolis anunciou o cancelamento do 40º Encontro Municipal de Coros, previsto para ocorrer em 3 etapas durante o mês de agosto de 2020. A decisão foi diante da impossibilidade dos grupos ensaiarem neste momento de pandemia e a imprevisibilidade para a retomada de eventos. Quinta. A Prefeitura de Gravataí informa a 10ª morte por Covid-19 de uma pessoa residente na cidade. A vítima é um homem de 64 anos que estava internado no Hospital Dom João Becker. O paciente possuía comorbidades como insuficiência renal crônica, hipertensão, diabetes, obesidade e cardiopatia. A Prefeitura de Sapucaia do Sul segue com as ações de fiscalizações para garantir o cumprimento das medidas restritivas municipais. Uma equipe da Vigilância Sanitária e Ambiental do município percorreu o centro da cidade, vistoriando os estabelecimentos, atendendo denúncias e orientando os comerciantes. 15 locais foram fiscalizados. Destes, 6 foram notificados e interditados. Outros 6 receberam apenas reforço nas orientações com relação ao novo decreto. E o Hospital Lauro Reus de Campo Bom registrou hoje uma emocionante celebração à vida. Depois de 45 dias internado na UTI, o aposentado Moacir João Menegoto, de 69 anos, venceu a Covid-19 e teve alta. Morador de Bento Gonçalves e transferido para Campo Bom pela Central de Regulação do Estado, ele foi o primeiro paciente de Covid na unidade. Essas imagens são sensacionais aí do pessoal se recuperando. Luiz Gustavo, nós temos abraços aí no nosso Facebook aí. Quem é que está pedindo, mandando um abraço? Parabéns para Canoas. Né? Quem manda parabéns para Canoas é o seu Enio e a dona Sônia. Helena Mara deseja uma boa noite a todos. Também Ieda manda um abraço. A Kovalik Silveira, buenas tardes, lá do Uruguai, tá mandando pra gente também. Débora Fernandes, Nara Evaristo, que parabeniza Canoas também, que está de aniversário, vai estar de aniversário a partir de amanhã, completando 81 anos. E também pra Cédicla Noronha, todos acompanhando o Conexão RS pelo Facebook. Curta a página da Ubra TV, facebook.com/Ubra TV. E a seguir, saiba mais sobre gerontologia, a ciência que estuda assuntos relacionados ao envelhecimento. E ainda tem a previsão do tempo. Nós voltamos em 3 minutos. Canoas, 81 anos. A cidade que não para. Canoas é o 50º município com o maior produto interno no Brasil. Canoas tem o 3º maior PIB gaúcho, mas este é o momento atual. Para se tornar uma referência nacional, foi fundamental contar com pioneiros que tiveram amor pela cidade. A instalação do 3º Regimento de Aviação Militar, antigo 5º Comando Aéreo Regional, atualmente chamado de Ala 3, foi decisiva para a emancipação do município. Em 27 de junho de 1939, Canoas é criada pelo decreto estadual e já contava com 40 mil habitantes. O crescimento econômico de Canoas começou principalmente a partir de 1945, depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Canoas é o vizinho mais populoso da capital gaúcha, com mais de 323 mil habitantes. Aqui está o 3º maior colégio eleitoral gaúcho, com mais de 246 mil eleitores. Outro orgulho da cidade é a refinaria Alberto Pasqualini, a Refap.
A educação também é destaque. O município tem uma das maiores redes de ensino do estado. São escolas públicas e particulares, além de 3 universidades. O comércio e os shoppings de Canoas são referências de compras que recebem, além dos moradores, visitantes de outras cidades. Canoas, 81 anos. Mais que uma cidade, a nossa cidade. Canoas não para. Canoas mostra todos os dias que é uma cidade que orgulha quem vive aqui e quem trabalha aqui. Parabéns, Canoas, pelos 81 anos. Apoio Corsan, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Prefeitura Municipal de Canoas, criar, construir e viver. Rapac, o X mais tradicional de Canoas. E Sicredi, gente que coopera, cresce. Estamos de volta, 18h40. Olha, Canoas completa 81 anos amanhã, dia 27. Mas a gente traz algumas homenagens de figuras importantes que falam sobre a relação com a cidade. Com a gente, dando o seu recado, o secretário de Cultura aqui do município de Canoas, Mauri Grando, que tem um recado para todos nós. Põe aí. Muito boa noite a você que está assistindo a Ubra TV. Meu nome é Mauri Grando, secretário da Cultura e do Turismo da cidade de Canoas. Trago aqui um beijo no coração de cada um, do prefeito Busato, e também comemorativo aos 81 anos da cidade de Canoas. Neste sábado, 81 anos da nossa cidade, num momento diferente, um momento muito difícil, onde cada um tem que se cuidar e cuidar do outro. Toda a população se cuidando, sairemos dessa mais fortes e melhores. Então, a você, se tiver que sair de casa, se for necessário sair de casa, saia com proteção. A máscara é muito importante para você e para os demais. E se puder, fique em casa. Um grande aniversário para Canoas, um grande abraço para cada um. Parabéns, Canoas, 81 anos, um abraço a cada um da Ubra TV. Até que, enfim, um final de semana típico de inverno com temperaturas baixas em todas as regiões do Rio Grande do Sul. No sábado pela manhã, a chance de ocorrer geada em diversos pontos do estado é grande. Confira mais detalhes agora na previsão do tempo. O final de semana será marcado pelas temperaturas baixas em todo o estado. No sábado, o alerta para geada no início da manhã vale para todas as regiões, menos o litoral. Temperaturas negativas são esperadas em alguns pontos da Serra e da fronteira oeste. Em Uruguaiana, o termômetro deve cair até o 0 e em Caxias a mínima fica na faixa do 1 grau. A máxima não ultrapassa os 16 graus em Tramandaí. No domingo, o clima continua seco e as temperaturas sobem um pouco. Mínima de 3 graus em Santa Maria e a máxima chega aos 17 graus em Uruguaiana. Na região metropolitana, o tempo também segue firme, com clima seco e muito frio. No sábado, o alerta de geada também segue valendo para toda a região, menos Porto Alegre. Mínima de 1 grau em Novo Hamburgo e em Montenegro. Em Canoas e Cachoeirinha, mínima de 3 graus. A máxima na Grande Porto Alegre não ultrapassa os 16 graus. No domingo, as mínimas sobem um pouco e ficam na casa dos 7 graus. Mesmo com a presença mais intensa do sol, as máximas não sobem e ficam perto dos 16 graus em toda a região. Envelhecer é uma das etapas da vida. Desde a antiguidade, esse fenômeno é estudado. Bom, com a gente, a mestra em gerontologia, especialista em gerontologia social pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, sócia proprietária do Canoas Day Home, Neisa Fernandes. Muito obrigado, Neisa, por estar novamente aqui com a gente. Nos conta o que é gerontologia. Boa noite. Boa noite, queridos. Prazer é todo meu de estar com vocês.
neste dia de aniversário de Canoas. Eu me sinto um pouco canoense também, não é? Já que aqui vivo já praticamente 30 anos, né? Parabéns a todo mundo. Mas a gerontologia, ela é a ciência que estuda o envelhecimento. Nós estudamos o envelhecimento e seus processos para dar melhor qualidade de vida, para dar melhor bem-estar ao idoso. Sempre pensando que não adianta só tratar o idoso, nós temos que dar também tranquilidade à família e ao cuidador, que está sempre presente na vida desse idoso. Neisa, boa noite. Quem conversa contigo agora é o Luiz Gustavo. E o negócio é o seguinte... Boa noite, Neisa. Sempre é um prazer te receber. A gente consegue perceber o envelhecimento? Todo mundo, olha, eu já com 42 anos começo a dizer assim, tô ficando velho. A gente consegue efetivamente perceber o envelhecimento? O que a gente pode destacar biologicamente sobre o envelhecimento? Oi, querido, tudo bem? Deixa eu te dar uma notícia. Todo mundo começa a perceber pelos 40, pelos 50 o envelhecimento, né? Mas olha a notícia, a gente começa a envelhecer na hora que nasceu. É verdade, bem lembrado. Não é verdade? Bem lembrado. Mas olha só, o que a gente tem que perceber é que o envelhecimento nem sempre vai se dar igual para todo mundo. Então, essas percepções exteriores, não é? Elas são bastante diferenciadas, são variadas entre uma e outra pessoa. Tanto é que a gente pode ver assim, pessoas de 60 anos, 70 anos, não é? Nasceram no mesmo ano, às vezes foram criadas no mesmo bairro, foram colegas, e um olha para o outro e diz assim, meu Deus, como fulano envelheceu, não é? Olhando pelo lado externo. Né? Mas o que interessa na realidade é uma questão, uma combinação do seu estado biológico, psicológico, social e espiritual. Isso é que vai demonstrar a verdadeira idade dessa pessoa. O resto é cronológico, contado da data do nascimento. E Neisa, fisiologicamente, quais são as características que a gente pode perceber aí com o passar dos anos? Olha, tem esses externos, né, que são os cabelos prateando, não é? Verdade. A pele vai perdendo o seu viço, vai ficando um pouco mais ressecada, por isso que a gente recomenda muito hidratante, não é só no verão, no inverno também precisa. Muita água, né, para tratar esse organismo. As dificuldades, as limitações de marcha, são bastante presentes nesse momento, não é? As dificuldades, às vezes, na ingesta, na hora de engolir, também pode acontecer. A visão é um dos sinais, né, que a gente tem, às vezes, mais forte que a pessoa tem. Então, às vezes, com 50, 60, nunca precisou usar óculos. E, de repente, ela passa a precisar. A audição, nós vamos perdendo um pouquinho da audição também. Neisa, bom, vamos falar de uma figura muito importante. Hoje, por exemplo, a gente sabe que no Brasil e no mundo uma das profissões que mais cresce é a profissão de cuidador de idosos. Vamos tentar entender a função do cuidador de idosos no envelhecimento, nesse momento em que as pessoas vão envelhecendo. A primeira pergunta que eu te faço é, quando as famílias, o vô e a avó, vão dar sinais de que estão precisando de um profissional, de um cuidador de idosos, e a importância desse profissional nesse processo de envelhecimento, como tu bem disseste, que não é um processo que tem um início, meio e fim, ele vai continuando, é um processo que está o tempo todo ocorrendo. A necessidade de um cuidador ou de qualquer outro profissional da gerontologia, que são quais? São todos aqueles profissionais que trabalham com envelhecimento, possuem capacitação para isso, habilitação para isso, e que trabalham exclusivamente com idosos. Então, pode ser o nutricionista, pode ser o dentista, pode ser o advogado, o arquiteto, o administrador, pode ser o fisioterapeuta, o psicólogo, né?
Todos aqueles que não são geriatras e trabalham com envelhecimento são da gerontologia. E o cuidador é aquele que vive o cotidiano do idoso. Ele está junto do idoso no seu dia a dia. Esse cuidador, ele pode ser formal, que são aqueles que se profissionalizam para isso, e pode ser o cuidador familiar. Qual é a importância dele? A importância dele é que ele está ali para ajudar os idosos nas suas atividades de vida diária, estão ali para fazer companhia a ele e estão ali para ajudá-lo na sua reabilitação gerontológica, se assim for possível. Lá no Canoas Day Home tem vários serviços que ajudam, principalmente com os cuidadosos, né? Eu gostaria de saber quais os serviços mais relevantes do Canoas Day Home, por exemplo, Neisa. Olha, nós temos uma equipe multidisciplinar. O que quer dizer? Nós temos vários profissionais e especialistas no trato com o idoso. Todos, como eu disse, formados, preparados e habilitados para essa ação. Quando é que começa o atendimento gerontológico? Quando nós vamos visitar aquele paciente, não é? O idoso, o familiar nos chama, ou às vezes o próprio idoso vai nos procurar para fazer uma consulta. Né? E nós fazemos uma bateria de testes para compormos um plano de cuidados ou reabilitação gerontológica. E aí entram os cuidadores, os fisioterapeutas, o nutricionista, o psicólogo, vários profissionais. Neisa, bom, vou deixar aqui na tela para você aí, vai anotando aí no celular, canoasdayhome.com.br, é isso, Neisa? É isso mesmo, nós estamos ali na agora home office, né? Nessa situação, como todo mundo, mas continuamos atendendo por videoconferência e quando presencial, os cuidadores continuam acompanhando seus idosos com todos os cuidados, não é? Que é exigido e necessário neste momento para acompanharmos esses idosos e até para aqueles que não moram com o familiar, não é? Não se sentirem mais só. Tudo isso, a gente está lá pronto, de braços abertos, para ajudar o familiar e para acompanhar o nosso idoso. Bom, Neisa, muito obrigado, uma excelente noite, um excelente final de semana e um bom envelhecimento para todo mundo, afinal de contas, todos vamos passar por isso. Graças a Deus, e eu desejo muitas felicidades para todos vocês, uma saúde assim, ó, intensa, que a gente se encontre aí nesse caminhar, não é verdade? Saudáveis, felizes. É isso que eu desejo para todo mundo. Obrigado, Neisa, um prazer sempre te receber. Vamos lá, Bogado. Olha, vamos direto à redação com Raí Quadros, todo o Nordeste gaúcho, bandeira vermelha, a situação ficou mais crítica, né, Raí? Exatamente, Bogado, é a pior situação que o estado do Rio Grande do Sul se encontra neste momento desde o início da pandemia. A gente vai ver um mapa de como estavam as bandeiras até agora, antes deste anúncio do governo. A gente vê na tela, o governo do estado ele divulgou há pouco, né, nova atualização, as 4 regiões que já estavam na bandeira vermelha, que a gente vê aí na tela, ou seja, Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo e Capão da Canoa seguem com o mesmo grau de risco. Agora a gente vai ver o mapa atualizado na tela, porque mais 5 regiões vão para a bandeira vermelha no Rio Grande do Sul. São as regiões de Caxias do Sul, Erechim, Palmeira das Missões, Passo Fundo e Santo Ângelo. Isso representa que o estado está num grau de risco maior, porque nenhuma bandeira reduziu para uma cor inferior. A gente tem também só 2 regiões que estão na cor laranja, que são, 2 regiões que estão na cor amarela, apenas 2 regiões na cor amarela, que são Bagé e Taquara. E vale lembrar que agora os prefeitos têm até às 8 da manhã de domingo para enviar aquele recurso para o governo do estado para ver aí, caso eles não concordem com essa decisão de bandeira vermelha, aí tem na segunda-feira o anúncio das bandeiras oficiais. Mas este é o resultado preliminar. Até agora o Rio Grande do Sul enfrenta o seu maior desafio, né, em relação ao coronavírus, está no pior momento com mais grau de risco aqui no estado, Bogado.
Luiz Gustavo, você tem mais informações. Desde o isolamento social, muita gente tem sentido falta de ir a um show. Depois da antiga moda do drive-in ser resgatada pelos cinéfilos, aqueles que amam o cinema, chegou a hora de matar a saudade de curtir música ao vivo. O estacionamento da EPTC vai se tornar o grande palco de shows da capital. A partir deste sábado, o Poa Drive-In Show apresenta uma série de espetáculos de um jeito bem nostálgico. E a programação tem nomes para todos os gostos. Para as crianças tem Baby Shark e Frozen. Também tem Comunidade Ninjitsu, Shimahuts e Duca Lendecker. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. E boas gargalhadas com o guri de Uruguaiano. Churrasco, bom chimarrão, rapadura, paçoca e quentão. Os ingressos estão à venda pelo site poadriveinshow.com.br e custam a partir de R$ 100 por veículo. Bom, eu quero agradecer a audiência. Você que estava assistindo no Facebook, facebook.com/UbraTV. Obrigado pela audiência, um excelente final de semana. E na segunda-feira tem mais Conexão RS. E olha, chegou a hora de falar com ele, ó. Luiz Carlos Reck. Eu vou ficar de lado, assim fica melhor. Luiz Carlos Reck. Temos futebol em agosto, né? Vai me xingar, ó. Não sei se teremos futebol em agosto, viu? É porque a CBF anunciou aí que provavelmente meio de agosto, só não sabe quando termina. A menos que Jesus Cristo tenha voltado à Terra via CBF, tenha comunicado ao caboclo lá, né? Porque, na verdade, isso